thought about what you said to me the other day about my painting. Stayed up half the night thinking about it. Something occurred to me. I fell into a deep, peaceful sleep and haven't thought about you since. You know what occurred to me? No. You're just a kid. You don't have the faintest idea what you're talking about. Why, thank you. It's all right. You've never been out of Boston. Nope. So if I asked you about art, you'd probably give me the skinny on every art book ever written. Michelangelo. I know a lot about him. Life's work, political aspirations, him and the Pope, sexual orientation, the whole works, right? I bet you can't tell me what it smells like in the Sistine Chapel. You've never actually stood there and looked up at that beautiful ceiling. Seen that. If I ask you about women, you'd probably give me a syllabus of your personal favorites. You may have even been laid a few times. But you can't tell me what it feels like to wake up next to a woman and feel truly happy. You're a tough kid. I ask you about war, you'd probably throw Shakespeare at me, right? Once more into the breach, dear friends. But you've never been near one. You've never held your best friend's head in your lap and watch him gasp his last breath looking to you for help. I ask you about love, probably quote me a sonnet. But you've never looked at a woman and been totally vulnerable. Known someone that could level you with her eyes. Feeling like God put an angel on earth just for you. Who could rescue you from the depths of hell. And you wouldn't know what it's like to be her angel. To have that love for her be there forever. Through anything. Through cancer. And you would know about sitting up in a hospital room for 2 months, holding her hand, because the doctors could see in your eyes that the terms visiting hours don't apply to you. You don't know about real loss, because that only occurs when you love something more than you love yourself. I doubt you've ever dared to love anybody that much. I look at you, I don't see an intelligent, confident man. I see a cocky, scared, shitless kid. But you're a genius, Will. No one denies that. No one could possibly understand the depths of you. But you presume to know everything about me because you saw a painting of mine. You ripped my fucking life apart. You're an orphan, right? You think I know the first thing about how hard your life has been, how you feel, who you are, because I read Oliver Twist? Does that encapsulate you? Personally, I don't give a shit about all that, because you know what? I can't learn anything from you. I can't read in some fucking book. Unless you want to talk about you, who you are. Then I'm fascinated. I'm in. But you don't want to do that, do you, Sport? You're terrified of what you might say. You move, Chief. Ok. Obrigado, pessoal. Trechinho, né? Não sei se você entendeu muito bem, mas tem uma frase que ele fala lá, no meio da conversa, que é o Robin Williams, né? O saudoso Robin Williams. Ele fala para o rapaz que uma pessoa nunca, né, vai saber o que é amar de verdade se essa pessoa não for capaz de amar algo mais do que ela ama a si mesma. Nós temos conversado que
Hoje as pessoas dizem muito que sabem tudo sobre amor. Especialistas em amor. A gente liga a televisão e nós escutamos os especialistas que falam sobre o amor. Especialistas que entendem tudo sobre relacionamentos humanos. A gente liga lá e a gente vê as pessoas que estudaram muito, sabem como se dá o comportamento humano e como acontecem os relacionamentos e o que você deve fazer ou não para ser feliz, para serem felizes. A gente vive numa geração que já estudou bastante sobre o amor, né? Sobre as relações humanas, sobre os vínculos que unem os seres humanos. No entanto, né, eu gosto muito desse filme, né? Se você ainda não assistiu, acho que convido você a assistir, né? Tem muitas partes boas no filme, mas esse momento é muito importante. Né, essa chamada, né, que essa pessoa mais experiente, né, faz nesse garoto arrogante, que não queria ouvir ninguém, que não acreditava no valor de se relacionar, né, mais com as pessoas. E aí ele fala, olha, se você não for capaz de amar algo mais do que você ama a si mesmo, você nunca vai amar. Você nunca vai saber o que é isso. E nós temos conversado desde o primeiro dia, irmãos, que Deus nos criou para não vivermos para nós mesmos. Ele não criou o ser humano para a solidão. Ele criou o ser humano especificamente para que ele se relacione, para que ele viva relacionamentos profundos. Desde o início, essa é a proposta de Deus para a humanidade. Não é para viver para si mesmo, mas desde o começo, amar algo mais do que ama a si próprio. Esse é o grande desafio humano. E, na verdade, nós só nos tornamos humanos de acordo com o propósito de Deus quando nós damos esse passo e a gente consegue amar alguém mais do que amamos a nós mesmos. E quando Deus criou a família, Ele criou a família com esse objetivo. O ser humano, ele se vê ser humano, né? Ele se conhece como uma pessoa no momento que ele enxergou lá, Adão enxergou a Eva, né? Lá na criação. Antes ele não sabia quem ele era, mas depois que ele identifica ali, naquela outra parte, identificando que ela estava relacionada com ele, né? A Bíblia fala que era companheira à altura, né? Idônea, mas é alguém à altura para viver junto, para compartilhar a vida. Aí ele fala, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Então a Bíblia ela é clara desde o início. Nós somos criados para compartilhar a vida. E Deus formou a família, né? E a partir daquele casal, eles tiveram filhos, para que essas crianças nascessem nesse mesmo ambiente de compartilhamento, né, de vida. Nesse ambiente onde as pessoas são capazes de amar algo mais do que amam a si mesmas. Esse ambiente no qual as pessoas se sentem ali seguras de que elas não são sozinhas. Elas não vivem para si mesmas, mas elas vivem por alguém, para alguém. Família foi criada por Deus. Família é muito importante. É por isso que nós não abrimos mão da família. As pessoas não sabem, mas o dia que nós perdermos a família, o ser humano deixa de ser ser humano. Esse é o alerta bíblico, da profecia bíblica. Nós temos chamado a atenção, né, da igreja para essa realidade. É por isso que nós resistimos. A gente vive, sim, no mundo líquido, mas nós construímos, a partir
do que nós entendemos da palavra de Deus. Estamos construindo. Lembra da palavra lá da carta do profeta Jeremias? Né? A irmã Ivani falou esses dias sobre aquela carta que Jeremias escreveu para o povo. Construa, construa, construa. Ah, mas para que construir? Não tem sentido a gente construir em Babilônia. Não tem sentido a gente construir no mundo líquido, onde tudo se derrete, onde não existem mais estruturas sólidas, onde nós somos vistos como reacionários, como todas as outras coisas, né? Conservadores e que estamos com os dias contados. O profeta fala, construam, construam, construam. E é isso que a gente está fazendo. É isso que nós vamos fazer. Nós já aprendemos que a gente constrói a partir de estruturas sólidas, né? A estrutura da aliança. A aliança é aquela estrutura que permite que na família as pessoas amem e sejam amadas. Esse ambiente livre, onde amamos e somos amados de volta. É a aliança que estabelece. A aliança sustenta o amor. O amor não é um sentimento, não é uma emoção passageira. O amor não é uma noite de sexo. Amor não é coisa que a gente faz, não. Amor é esse vínculo humano que liga uma pessoa à outra, capaz de fazer com que a pessoa mude o centro, né? Aquele centro de vida. Eu não vivo mais para mim mesmo, mas existe algo maior do que eu. A minha família é maior do que eu. A minha esposa, eu vivo para minha esposa, eu vivo para o meu marido, eu vivo para os meus filhos. A família foi criada para mostrar, gente, nós não estamos sozinhos. Você não está solto. Deus não te soltou no mundo. Ele não criou um boneco e soltou no mundo, não. Ele preparou uma família para você. Você veio ao mundo através, né, de uma relação entre seu pai e da sua mãe. Você foi formada no ventre da sua mãe. Você tem esse umbigo aí que mostra isso para você. Você não veio de você mesmo. Deus não te soltou no mundo. Ele te colocou na família. É claro que nem toda família é como deveria ser, irmãos. E às vezes, muitas vezes, a gente é até responsável. O profeta falou, Deus falando através do profeta, o meu nome, ele é desrespeitado por causa de vocês. Muitas vezes nós temos falhado em construirmos as nossas casas, as nossas famílias. Como a gente tem falhado. E por isso, e por causa disso, o nome do Senhor tem sido desprezado. E esses princípios têm sido desprezados também. E é por isso, irmãos, que a gente rejeita, né? E nós queremos hoje, né, mais uma vez, reafirmarmos aqui, nós vamos construir, nós vamos seguir construindo, seguros de que não vai cair, não vai ser dissolvido. Não será dissolvido no ar. Não vai. Amém, irmãos? Não é verdade? A gente falou sobre aliança. E nós falamos também sobre graça. Se a aliança é a estrutura que coloca as pessoas para se amarem, né? Amarem e serem amadas, a graça estabelece uma plataforma onde as pessoas são perdoadas e perdoam. A graça é outra estrutura que precisa estar presente na família. Uma família, para continuar sólida, ela precisa ser sustentada pela graça. Onde nós perdoamos e somos perdoados. A gente costuma aprender que graça é uma doutrina. Graça é uma coisa que a gente aprende sobre Deus, uma verdade que a gente precisa aprender. É isso também. É uma doutrina também. Mas é principalmente um desafio, irmãos. Graça é de desafio. Desafio diário. É isso que Jesus ensinou, né? De tantas formas, de tantas vezes. A gente viu na semana passada, lá em Mateus 18,
Jesus falou, olha como Deus age em relação a nós, olha como Ele nos trata, olha como Ele se relaciona, olha como são fortes os vínculos que unem o nosso Deus a nós. Olha como são. Aí Ele fala, façam o mesmo. Se o Pai perdoou, perdoem também. Se a graça cobre multidão de pecados, que na família seja assim também. Que haja segurança, irmãos. Que haja, através da aliança, que haja acolhimento. Sabe aquela sensação de que não importa o que eu faça, eu serei amado. Eu não quero errar. Eu não quero errar. Eu luto para não errar. Mas eu estou seguro de que se eu errar, eu vou encontrar espaço para ser perdoado. Família é lugar de perdão, irmãos. Se a gente não entender isso, a gente conversou sobre isso na semana passada. Família é lugar de acolher todo mundo, né? Todo mundo do jeito que é, com as falhas que nós temos. Na família a gente não precisa usar máscara, a gente não precisa produzir nada, né? Não precisa ficar afirmando, se reafirmando o tempo todo, né? Se provando valor. Na família não precisa, porque família é lugar de graça, aliança e graça. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre missão, porque família é lugar de nós trabalharmos juntos. Família é lugar de nós fazermos algo com. A gente descarta a ideia da nossa geração líquida, que a família serve para oferecer para nós os recursos que a gente precisa. Nada disso. Família é lugar de arregaçarmos as mangas. Família é lugar de trabalharmos. Família é lugar de construção. Nós vamos construir. E nós vamos trabalhar para isso. Amém, irmãos? Nós vamos construir. Família é lugar de missão. A sua missão na família é você servir. E, de outro lado, ser servido também pelo seu irmão, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus pais, avós, os netos. Família é lugar de serviço, né? É lugar de engajamento, é lugar de missão. A gente não acredita em sonhos individuais. Eu não acredito em sonhos individuais, porque não é isso que a gente encontra na Bíblia. Existem sonhos coletivos, né? Esses são os melhores. A gente não sonha sozinho. Não estamos sozinhos. Não sonhamos e não trabalhamos sozinhos. Porque não é bom que o ser humano esteja só. Ele foi cercado de gente à altura para trabalhar junto, para fazer junto. Nós vamos conversar um pouco sobre o propósito da família, irmãos. Propósito. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Até que todos cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Irmãos, não se engane. O propósito da sua família é capacitar você a se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. Deus criou a família para isso. A missão da família é transformar você na pessoa que Deus quer que você seja. Deus tem um plano para a sua vida. E Ele colocou você na sua casa, na sua família. E Ele vai usar a sua família para te tornar quem Ele quer que você seja. É isso que nós vamos afirmar hoje aqui. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Baseados aqui em Efésios capítulo 4. A gente viu aqui o versículo 13, mas se você voltar para a sua Bíblia,
no versículo 14, segue dizendo assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O propósito é que nós não fiquemos estagnados como crianças, como meninos. O propósito é que não sejamos mais assim. Antes, no 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O propósito é que todos cresçam. Deus te colocou na tua família para que você cresça. Junto com você, todos os membros da família também cresçam. Todos cresçam. Mas o que é crescer, gente? A gente precisa entender. Eu gostaria, né, eu espero aí, conto com o Espírito Santo de Deus, para que você vislumbre, para que caia a ficha em você. Qual é o alvo, o objetivo desse crescimento? Né? A plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo. Deus quer que você cresça até o nível máximo, que é o nível da plenitude de Jesus. E para isso Ele vai usar as outras pessoas que estão do nosso lado. É claro que Ele usa a igreja, mas quando Paulo fala para a igreja, e a gente vai ver isso, né? Quando a gente vira a página lá no capítulo 5, ele fala para a família. A gente sabe, Deus vai te transformar na pessoa que Ele quer que você seja através dos relacionamentos que Ele te deu. As pessoas que estão do seu lado, principalmente as pessoas da sua família, principalmente você que é casado, principalmente Deus quer usar a sua esposa para fazer com que você seja a pessoa que Ele quer. As esposas da mesma forma. Deus quer usar o seu marido. Ele vai usar o seu marido para te transformar em quem Ele quer que você seja. Os filhos da mesma forma. Deus quer usar os pais para transformar os filhos nas pessoas que Ele quer que elas sejam. Que eles sejam. É assim que funciona. É assim que Deus age. Deus não trabalha em ninguém que vive sozinho. Deus não trabalha em ninguém que vive para si mesmo. Deus age e Deus trabalha usando os vínculos sólidos, principalmente os vínculos familiares. Principalmente. Deus quer te transformar na perfeição da imagem de Jesus, a gloriosa imagem de Jesus. E Ele vai fazer isso através dos seus familiares. Não perca de vista isso. Você está aqui com a sua família, né? Olha aí para o lado aí. Deus quer usar seus familiares para potencializar você, né? Para te transformar naquela pessoa gloriosa que Ele sabe que você pode vir a ser. Em Jesus. Cresçamos, né, no 15, em tudo em Cristo, através de Cristo, por Cristo. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada um faz a sua parte. Todos, irmãos. Todos. Eu não sei qual o tamanho da sua família. Né? Às vezes é uma família de 2, família de 3, família de 4. Mas é importante que todos estejam fazendo a sua parte. Porque existe um propósito de Deus para a família. Já deu para entender, não deu, irmãos?
Deus quer usar a tua família para transformar você e todos os outros nas pessoas que Ele quer que nós sejamos. Em 1 de João, capítulo 3, versículo 13, está escrito assim lá em João 3,13: até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo novamente. Com clareza, a gente tem que reforçar isso, irmãos. Deus tem um propósito para você. Um projeto que precisa ser posto em prática, né? E Ele usa a unidade para isso. Né? A dependência, o serviço mútuo, para que essas coisas aconteçam. Eu queria que a gente percebesse isso. Nós temos uma missão. Você tem família? Você é família? Você tem uma missão. Enquanto família, você tem missão. Não é uma missão sua, individualmente. Você não vai ficar conjugando é meu, é eu. Não, é nós, somos nós. Nós que precisamos cumprir, é a família que cumpre. Então, a gente inicia uma jornada, né? A Bíblia fala muito disso. O apóstolo Paulo fala que essa jornada que é nós nos tornarmos as pessoas que Deus quer que a gente seja. Porque nós não somos ainda. Ninguém nasceu pronto, né? Lembra do Cortella dizendo? Ninguém nasceu pronto. A gente está num processo. A gente está numa jornada, numa caminhada. Não estamos sozinhos. Por isso a gente dá as mãos, né? Para os nossos familiares. E a gente segue junto. Maridos, esposas, filhos, avós, netos, né? O negócio vai crescendo. Mas a gente segue junto. Certos de que existe um horizonte a chegarmos, a gente precisa cruzar a linha do horizonte. Essa linha do horizonte é o trono do nosso Deus. E lá no trono do Senhor existe uma expectativa, né? E Deus falou que aquilo que Ele começa, Ele não vai deixar sem terminar. E Ele garante que vai acontecer. Um amor de aliança, pela graça. Ele fala, vai acontecer. Eu comecei algo em você, isso vai ser concluído. E Ele fala, olha para o teu lado aí, né? Através do trabalho de todos, eu vou fazer com que você seja essa pessoa que atinge a plenitude de Cristo, a semelhança de Cristo, da humanidade de Jesus. É o ser humano perfeito. É o sonho, o objetivo de todo ser humano é se tornar aquela pessoa perfeita. Essa pessoa é Jesus. Essa é a medida da plenitude de Jesus. Então, é para lá que todos nós estamos caminhando. Deus está usando a família, Deus está usando a sua família para isso. Deus está usando o seu marido, Deus está usando a sua esposa, Deus está usando os seus filhos, seus pais para isso. Na medida em que cada um faz a sua parte, na medida que cada um exerce a sua função. É uma união, né? De repente a gente se vê, né, engajado nessa mesma missão, né? Que é capacitar a gente. Olha para os seus irmãos agora diferente. Deus quer usar você para capacitar o seu irmão, para torná-lo como aquela pessoa que Deus espera que ele seja. E Deus está trabalhando, Deus vai usar você. Deus vai usar você. É isso que a gente não pode deixar de... Eu vou repetir isso aqui várias vezes hoje. Você precisa fazer a tua parte. Você precisa fazer a sua parte. Se o teu marido não está progredindo, responsabilidade é sua. Se a sua esposa não está progredindo, não está crescendo, responsabilidade é sua. Se os seus filhos, responsabilidade é sua. Todos precisamos fazer a parte que nos cabe para que todos nós cresçamos e a gente seja desenvolvido e a gente atinja a medida, o padrão
de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Volta aí para o capítulo 4 de Efésios. Vai lá para o versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Essa afirmação não é uma luta pessoal. Sabe essa luta que você trava com você mesmo? Eu preciso me despir do velho homem para me revestir do novo. Eu sei que existe um velho Marcos aqui. Um velho Marcos cheio de problemas, né? Ansioso, medroso, covarde, cheio de vícios, que peca. Eu sei que eu preciso lidar com ele, que eu preciso me despir para me revestir do novo Marcos. Esse novo Marcos é esse Marcos, ainda é o Marcos, mas é um Marcos livre de todas essas coisas ruins. É o novo Marcos que se compara, né, em estatura à plenitude de Cristo. Semelhança da estatura de Cristo. Irmãos, não é uma luta pessoal, né? O apóstolo Paulo, quando ele coloca isso, ele está dizendo que é trabalho conjunto. A gente cresce quando a gente vive em comunhão. Né? A gente depende, é interdependência. A gente não vai crescer sozinhos. Nós não vamos vencer essa batalha sozinhos. Eu não vou conseguir me despir do velho Marcos sozinho. Eu conto com a minha esposa para isso. Eu conto com os meus irmãos, com os meus familiares. Eu conto com os meus irmãos da igreja. Sozinho eu não vou conseguir. Não tem jeito. Eu preciso me despir do velho homem que se corrompe, do velho Marcos que se corrompe, e me vestir do novo homem criado para ser semelhante a Deus, glorioso, semelhante a Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Eu trouxe esse trechinho do C.S. Lewis. Olha só o que ele fala. Se permitirmos, Deus fará do mais fraco e do maior pecador entre nós uma criatura luminosa, radiante e imortal. Um espelho claríssimo e sem mácula que reflete perfeitamente o próprio Deus. Embora numa escala menor, obviamente. Seu poder, sua bondade e sua felicidade infinita. O processo será longo, às vezes doloroso, mas é nesse processo que entramos, nada menos que isso. Deus está nos transformando em algo maravilhoso, né? Num ser maravilhoso. O novo Marcos, esse que Deus espera, né, encontrar lá no trono, é esse outro Marcos, né? Iluminado, né? Luminoso, radiante, como um espelho reflete a glória do único Deus verdadeiro. Irmãos, quando vocês olham para mim, parece que não é assim, né? Mas eu vou desafiar você, né? Eu me usando aqui como exemplo. Quando você olhar para mim, pede para Deus abrir os seus olhos. Enxergar além disso aqui. Enxergar a imagem da perfeição. A gloriosa imagem luminosa da face de Cristo. É assim que o Marcos vai se tornar. É isso que Deus quer que ele seja. Você ainda não me conhece direito, porque eu ainda não estou pronto. E vocês precisam
trabalhar nessa construção, nessa obra. Mesma forma, quando você olhar para o seu marido, as esposas, quando vocês olharem para os seus maridos, olhem além, né, das limitações. Porque a gente ainda não conseguiu se despir ainda desse velho homem que se corrompe. Tão difícil, é uma luta. Mas nós estamos nos revestindo. Quando você olhar para o seu marido, enxerga isso nele. Enxerga ele lá na frente. O propósito de Deus para ele. O seu novo marido, né, ele vai ser liberto, né, desses problemas que você enxerga nele aí. Mas Deus conta com você. É importante, Deus conta com você para isso. Para de reclamar da sua esposa, dos seus filhos. Não faz isso mais não. Enxerga aquilo que Deus tem preparado para eles e aquilo que Deus quer que eles se tornem. E assuma o seu papel na missão de transformá-lo. Família serve para isso. A sua família existe para transformar os membros da família em pessoas, nas pessoas que Deus quer que elas sejam. Amém, irmãos? Você conhece, né, a pessoa que está do seu lado, né, o seu marido, a sua esposa? Será que você conhece ela de verdade? Você sabe quem ela é? Então, quando você olhar para ela, saiba, existem duas. Existe essa velha e existe a nova pessoa. A nova pessoa. Deus está fazendo essa nova pessoa. O que foi? Ah, uma boa desculpa. Pois é. Quando perguntaram para o Michelangelo, né, a gente viu no filme lá, ele fala do Michelangelo. Mas quando as pessoas perguntavam para ele, sabe, o Davi, a estátua, né, de Davi, como é que fala, né, estátua? É escultura, não é estátua não, é escultura de Davi. E é tão perfeita, né? É algo maravilhoso. Eu nunca vi de perto, mas eu vi foto, né? Mas as pessoas perguntavam para Michelangelo, como é que você fez isso, né? Tanto detalhe. Aí ele falou, não, dizem que ele respondeu isso, né? Eu olhei para a pedra de mármore e tudo aquilo que não era Davi, eu tirei. Essa foi a explicação dele. O que não é Davi sai, mas muitas vezes a gente entra na família, as pessoas se casam e elas querem se casar com as esculturas prontas. Entenda, essa escultura é Deus que está lapidando e construindo. Ele é o artista. Você é ferramenta. Mas entenda, quando você casa com alguém, você casou com a sua esposa, ela é a pedra de mármore. Seu marido é uma pedra de mármore. Seus filhos são pedras de mármore. Você olha e começa a enxergar, né? Tudo aquilo que não é Davi vai ser tirado, vai ser mudado, vai ser lapidado. Vai ficar ali a obra esplendorosa de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus, né, para a humanidade. Efésios volta para o capítulo 4, né, a gente terminando ali no 24. Agora, vai lá para o 5, versículo 15. A gente está terminando aqui. Não, capítulo 5, versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, sujeite-se, cada uma a seu marido, como ao Senhor.
pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Quando o apóstolo Paulo ele segue, né, falando desse mesmo tema, ele começa dizendo, vocês precisam se sujeitar uns aos outros, todos. Maridos, se sujeitem às suas esposas, esposas, se sujeitem a seus maridos, filhos, se sujeitem a seus pais, pais, se sujeitem a seus filhos. Isso quer dizer o quê? Você o ama mais do que você ama a si mesmo. É isso. É isso. Não é se submeter a um poder. Não. Ele é mais importante que você. A outra pessoa é mais importante que você. Sujeitem-se uns aos outros. Aí ele começa a dizer, mulheres, né, façam da mesma forma como a igreja deve fazer para Jesus. E aí ele fala para os maridos, maridos, façam igual o Senhor Jesus fez. Eu acredito que não existe distinção aqui. Não são os maridos, né, que devem fazer igual Jesus fez. Todos devem se sujeitar. E as mulheres também. As mulheres também. Hoje, né, elas precisam trabalhar. Assim como Jesus fez. Para apresentar os seus maridos perfeitos, santos, imaculados, lindos, maravilhosos, luminosos. Para ele, né? Na linha de chegada lá no trono. Paulo está falando, a responsabilidade da família é responsabilidade. Façam isso. Jesus fez. Jesus se sacrificou. Jesus se sujeitou para apresentar a noiva linda, radiante, sem mancha, sem ruga, sem mácula, perfeita, gloriosa, né? Gloriosa. Gloriosa. Jesus trabalhou para apresentar a noiva. Assim, aí o apóstolo Paulo fala para nós, quem somos nós, irmãos? Mas essa é a nossa missão, essa é a missão da família. Façam da mesma forma. Sacrifiquem-se. Sujeitem-se para apresentar naquele dia a pessoa que Deus quer que o seu marido seja, que a sua esposa seja, que os seus filhos sejam. Dê a sua vida para isso. Empregue a sua vida nessa missão. Essa é a sua missão. Você não está nessa terra para ficar rico. Você não está nessa terra para ter uma carreira profissional. Deus colocou para preparar as pessoas que estão do seu lado. E para que você seja também preparado para aquele encontro, para aquele dia, irmão. Acorda, desperta. Deus usa a sua família para isso. E Deus quer usar você na sua família para isso. Quando dois cristãos, cientes disso, se colocam diante do pastor, vestidos festivamente com seus finos trajes de noivos, né? Sabe que não estão apenas vestindo fantasias para brincar de casamento. Eles estão dizendo que algum dia se encontrarão, não diante de um pastor, mas diante do Senhor. Então, se voltarão um para o outro e verão um ao outro, sem nenhuma mancha, sem nenhuma imperfeição. Nesse dia, espero ouvir Deus dizer, muito bem, servos bons e fiéis. Vocês colocaram um ao outro em minhas mãos, fizeram sacrifícios um pelo outro, apresentaram um ao outro a mim em oração, com ações de graça. Confrontaram um ao outro,
continuamente empurraram um ao outro para mais perto de mim. Agora veja como ela está radiante. Veja como ele está glorioso. Quando a gente vai casar, né, a gente não está brincando, não. A gente assumiu uma missão. Projeto que é eterno. A gente pensa que a gente vai chegar sozinho no céu, né? Você não vai chegar sozinho lá. Você tem que fazer igual a Jesus. Você vai apresentar a sua esposa, né? Você não precisa morrer junto com ela, não. Não tem que morrer junto, né? Vou morrer, você vai junto para eu te apresentar. Não é isso. Mas no grande encontro que nós teremos com o Senhor, é a oportunidade, né, de nós apresentarmos os nossos entes queridos e dizer, olha, Senhor, e ouvirmos dele, né? Vocês fizeram o que tinham que fazer. Vocês não viveram para vocês mesmos. Vocês não viveram em torno dos seus gostos e desejos e caprichos. Não. Vocês viveram em comunhão. Né? Lá na sua casa, o casal, vocês se tornaram uma carne só. E vocês tiveram filhos. E vocês capacitaram seus filhos também. E olha aqui o resultado. Os relacionamentos líquidos, orientados para o eu, cada indivíduo protege com zelo seus recursos pessoais, visando acumular mais poder, com isso manter os outros integrantes mais dependentes e controlá-los. Em uma família em missão, cada indivíduo se preocupa acima de tudo com o que de melhor pode fazer para edificar e estimular o outro a alcançar o seu potencial, né? Na família sólida, família construída a partir das palavras de Jesus, ninguém impõe autoridade e poder sobre o outro, não existe isso. Ninguém quer que o outro seja menos, para que continue dependente. Não é isso, não. Nessa família, todo mundo faz tudo o que pode, todo mundo se sacrifica para que o outro atinja a plenitude, para que o outro alcance a estatura que ele deve alcançar. Todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo tudo o que pode. Todo mundo, ninguém mede esforço. Todo mundo vai às últimas consequências. Porque Deus está fazendo algo na sua casa. Deus está fazendo algo através do seu casamento. Deus está fazendo algo na sua família. E Ele conta com você. Amém? Lá em 1 João 3 também, 1 de João 3, amados, no versículo 2 diz assim, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Convidar você a buscar a Deus agora em oração. Convidar você a responder à palavra de Deus. Ao chamado, né, à vocação, ao comissionamento. Ele não quer que você influencie o mundo, né? Que você transforme o mundo todo, né? Os outros continentes. A sua missão é a sua casa, é a sua família. Essa é a sua missão. Ele quer que você cumpra o seu papel aí na sua casa. Influencie as pessoas. Para que elas sejam quem Deus quer que elas sejam. Trabalhe para isso. Diga sim nessa vocação. Responda como você faz.
estão perdidas, Pai. Estão confusas. Mas nós estamos aqui, Pai, olhando para a Tua palavra. Ela é a luz, Pai, do nosso caminho. Uma lâmpada acesa, Senhor, para que a gente não se perca. É assim que nós nos colocamos diante dela, Pai. Nós estamos aqui humildes, Senhor. Que Teu Espírito haja em nós, produzindo em nós, Pai, a vida necessária, Senhor. Teu Espírito haja em nós, revestindo cada um de nós, Pai, com essas novas pessoas que o Senhor quer que nós sejamos. Eu clamo, Senhor, eu peço agora pelos meus irmãos aqui, cada uma dessas pessoas, Pai, está aqui sentada pacientemente, podia estar fazendo outra coisa em outros lugares, mas decidiu estar aqui. Eu peço por cada um, Pai, cada homem, cada pai de família, cada mãe, marido, esposa, cada filho aqui, Senhor. Que Teu Espírito esteja tocando em cada coração. Que Teu Espírito esteja causando transformação, Pai. Opera em cada vida, em cada necessidade, Senhor. É o Senhor que sabe, o Senhor que conhece cada família, cada situação. Por isso toca agora, Senhor. Toca